Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre regra de 3, razão, proporção e tudo que está dentro desse tópico. Lembrando que a gente está seguindo à risca as questões dos tópicos do edital. Então, eu trouxe pelo menos um exemplo de cada tópico que tem naquele edital. E outra, todas as questões que eu estou trazendo são questões o mais atuais possíveis e que sejam condizentes com a situação da banca e com a situação do concurso, certo? Por exemplo, não faz sentido eu trazer uma questão para vocês de um concurso de professor se a banca vai fazer um concurso de banco. Então, o mais correto é eu trazer questões que envolvem concursos e provas de banco. Que é isso que eu estou fazendo. Todas as questões aqui, apesar de não ter deixado a legenda bem explícita, são questões da SES Gran Rio, questões voltadas a conhecimentos bancários e a provas bancárias, certo? Então, bora pro vídeo estudar a regra de 3, aquela que é a mais simples, só que é mais complicada dos assuntos, porque o que é simples, eles podem aprofundar, até onde eles vão aprofundar, até onde você está preparado para acertar aquela questão, certo? Tudo isso depende de treino e bora para as questões. Vamos lá para a nossa primeira questão. A gente tem aqui informações sobre o Banco Central, né? Então, o que a gente tem é que em outubro de 2021, segundo os dados do Banco Central, os saques de caderneta de poupança superaram os depósitos em cerca de 7,4 bilhões. Foram 278 bilhões em depósitos e 285,4 bilhões em saques, aproximadamente no período. Aqui está a fonte, mais para baixo. Tomando-se como base o valor dos depósitos, olha só, a diferença percentual entre os totais de retirada e depósito no mês de outubro é de quanto? Ok, a gente tem informação numérica de quanto foi essa diferença. Informação numérica, 7,4 bilhões. Você concorda comigo que o 7,4 bilhões ela é uma pequena parte, tanto de 278 quanto de 285. Ele é uma pequena parte lá dentro, certo? Faz todo sentido. Só que a gente quer ver essa parte em percentual. Mas um percentual em relação a quem? É isso que vem o comando. Tomando como base o valor total dos depósitos. Então, qual é o nosso 100%? Seria 278 bilhões. Bom, agora entra a regra de 3. A regra de 3 vai associar meus 278 bilhões com 100% dos depósitos. E aí aqui a gente está fazendo uma associação, que é exatamente a regra de 3, entre porcentagens e valores numéricos, né? E aqui a gente tem a diferença, que era 7,4 bilhões. Para quantos por cento? Não sei, vou chamar de X%. Por que é regra de 3? Porque a gente tem exatamente 3 informações e está faltando a quarta informação. Então, o princípio multiplicativo nos manda fazer o produto em cruz, certo? O produto cruzado. Eu vou multiplicar 278 vezes x igual a 100 vezes 7,4. Beleza? Aí aqui vai ser uma conta direta. 278 vezes x. Por que direta? Porque como é 100, eu vou só empurrar essa vírgula para frente. 740. E agora meu x vai se transformar na divisão de 740 por 278. Atenção, meu resultado ele já é um resultado em porcentagem. Por quê? Por causa da unidade do x. Qual a unidade do x? Porcentagem, certo? Então, vamos lá fazer essa divisão. Essa divisão de 740 por 278, ela é bem legal. Por quê? Porque, obviamente, não vai dar 3, né? Por que não vai dar 3? Porque se você fizer 278 vezes 3, vai dar um número maior do que 750. E aí que eu vou botar 2. E vai ser 2, alguma coisa. Por quê? 278 vezes 2 dá 16. Sobe 1. 15. Sobe 1. 5 agora. 556. Beleza? E aí, desenvolvendo essa continha, eu vou ter 184 de resto. Bom, já resolveu. Não precisa terminar. Por quê? Porque isso aqui é 2, por cento. Não sei quanto é o tantantan. Precisa saber? Também não. Porque olhe para as alternativas. Não ficou menos do que 2%. Ficou 2% e mais um quebradinho. A única opção que tem possível é a letra B. Beleza? Vamos de próxima. Vamos aqui, nossa próxima questão é a questão de média. Está falando o seguinte.
Lembrando que o conceito de média ele vai envolver tanto porcentagem quanto regra de 3 aqui nessa nossa questão, certo? Sabe-se que 30% dos clientes de um banco são de sexo masculino, 70% são de sexo feminino. Entre os clientes do sexo masculino, a média do tempo de vínculo com o banco é de 4 anos. Já para os clientes do sexo feminino, são 6 anos. Tudo bem. Considerando todos os clientes de ambos os sexos, qual é a média de tempo de vínculo de cada um com o banco? Certo. Ele está me botando numa situação em que ele me explica as médias de cada um dos grupos de pessoas e pergunta do total. Então eu quero saber o total dos clientes, dividido pelo tempo. Seria uma média de quanto tempo os clientes passam com o banco. Só que esse total de cliente, certo? Ele é dividido em total dos homens mais total mulheres. Total homens mais total mulheres. Eu vou botar masculino e feminino. E o tempo é sempre o mesmo. Beleza? Se a gente for considerar o seguinte, do total de clientes, 30% são masculino, então o totalzão, ele seria formado por 100%. 100%, o total dos clientes seria 100%, onde 30% seriam masculino e 70% feminino. Então seria óbvio pensar que a minha média toda, 100% da minha média, seria 30% da média masculina com 30% da média feminina. Faz sentido? Sim. Então, se você achou que está tranquilo, a gente vai por aqui, sem problema. Então, a média total seria 30% da média masculina mais 70% da média feminina. Por que isso? Porque aí eu formo os 100%, só que meu 100% ele é dividido em 2 pedaços. Então, minha média total seria dividida em 2 médias. Não iguais, porque a gente tem 30% e 70%. A gente tem que respeitar a proporção e a porcentagem da questão. Então, minha média total seria 30% vezes a média masculina. Quanto é a média masculina? A média masculina é de 4 anos. Então, seria 0,3, que representa os 30%, vezes os 4 anos, mais 0,7 vezes 6, que é a média feminina. A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 1,2 mais 5... Opa, 5 não. A gente vai ter 1,2 mais 4,2. Quando eu somar 2 mais 2, 4. 1 mais 4, 5. 5,4. Temos nossa resposta, letra D. Beleza? Aqui agora, a gente já tem uma questão que ela já é um pouco mais peculiar. Ela já vai ser um pouco mais difícil, porque o raciocínio, pelo menos do jeito que eu fiz, é um raciocínio que ele é um pouco, precisa de bastante atenção. Ele é um pouco indireto, podemos dizer assim. Ele não é papum, resolvi. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de um de seus produtos. E ainda assim, ele obteve um lucro de 4% sobre o preço do custo desse produto. Se ele vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre esse produto? Eu já pontuei o custo como C, a venda como V, e eu botei um lembrete ali para a gente lembrar a associação entre os números inteiros, os números racionais, no caso, né? E sua parte porcentagem. O 1 representaria 100%, o 0,5 50%, o 0,1 10% e por aí sucessivamente. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar saber o que é lucro. Lucro. O que é lucro? Lucro é venda menos custo, certo? Numa situação normal, eu quero saber quanto é o preço de venda normal menos o preço de custo normal. Então, essa aqui é exatamente quanto a questão. Isso aqui é quanto? Isso aqui é exatamente a pergunta da questão. Só que a situação problema, ela não me dá esses valores de cara. O que é que eu preciso? Eu preciso interpretar. Observe o seguinte. Ele me deu um desconto de 20%. Então, meu preço não é 100%, só é 80%. 0,8 representa 80% do preço de venda, certo? O dono da loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda de um de seus produtos e ainda assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo. Então, quando eu olhar para o lucro disso aqui, menos o custo, eu ainda vou ganhar 4% em cima do custo. Então, isso aqui seria 1,04
vezes o custo, certo? Desculpa, aqui seria 4%, não 104%. 4% em cima do lucro, beleza? Então, isso aqui me dá uma equação que associa exatamente o meu lucro, minha venda e meu custo na situação problema. O lucro que ele falou, 4% sobre o custo. Então, 0,04 sobre o custo. E lucro, por definição, é preço de venda menos o custo do produto. O que a gente vai fazer agora é jogar esse C para frente. Eu já teria o 1,04 que eu tinha escrevido errado. Igual a 0,8V. Certo? E daí, o que é que isso aqui vai me dar? Isso aqui vai me dar uma expressão para o V. O que é que eu quero com o V? Eu quero isolar ele. Então, o V, eu vou mandar esse 0,8 dividindo. 1,04 sobre 0,8C. Certo? Então, transformando isso aqui numa fração mais bonita, eu teria 104 dividido por 80. C. E aí eu estou falando agora do preço de venda padrão. Beleza? Então, eu preciso descobrir quanto que o preço de venda padrão é em cima desse custo. Aí eu vou precisar fazer essa divisão aqui. Certo? Vou ter 1 sobre 80. E aí eu vou ter o quê? Vou ter 4, 24. Boto a vírgula, boto 0 e vai dar 3. Ok. Então aqui eu tenho 1,3C. Observe o seguinte. O lucro, ele é sempre venda menos custo. A situação me pede quanto que seria o lucro normal. Ora, o V, ele é 1,3 vezes o custo. E o custo, ele é 1 vezes o custo. Então, quando eu coloco custo em evidência, eu tenho 1,3 menos 1, que me gera 0,3 vezes o custo. E o que é 0,3? Vamos olhar para cá. 0,3 seria 30%, que está bem aqui na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários para a gente rever as questões. Vamos lá. Agora é uma questão que envolve porcentagem, fração e um desconto. A mãe de João decidiu ajudá-la a pagar uma das suas prestações referentes a uma compra parcelada. Ela solicitou uma antecipação do pagamento e, por isso, a financeira lhe concedeu um desconto de 6,25% sobre o valor original daquela prestação. João pagou 1/3 do novo valor e a mãe dele pagou o resto. Ótimo. A parte paga pela mãe corresponde a que fração do valor original? Precisamos observar o seguinte: 6,25. Se o produto, o financiamento era 100% e ele ganhou um desconto de 6,25, sobrou quanto para eles pagarem? Sobrou 93,75 da conta para eles pagarem. Tudo bem? Ótimo. Segura aí. Aguenta a peteca. Agora, eles dividiram esse valor por 3. O João pagou uma parte, as outras 2 ficou para a mãe dele. Professor, como é que eu vou dividir esse valor aqui para 3? Vamos fazer de uma forma mais simples possível. Eu vou dividir o 90 para 3 e vou dividir o 75 para 3. Quando eu dividir 75 para 3, eu vou ter 25. E quando eu dividir isso aqui para 3, eu vou ter quanto? 31. Então, ela pagou 31,25, o João pagou 31,25 e a mãe pagou o resto, que seriam 62,5. Então, a mãe dele pagou quanto? Mãe ficou com 62,50% e o João pagou 31,50%. Agora, o que é que falta? Falta eu transformar aquele 62,50 em uma fração que esteja nas alternativas. Porque você enxerga que não tem nenhum aqui, né? E agora? E agora a gente vai mexer no conceito de porcentagem. 62,5%. Certo? E agora a gente precisa fazer simplificações. Tudo bem? Simplificações. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai fazer... Vamos simplificar por 5. Fazer o mais óbvio possível, né? Eu teria o que aqui? Por 5 eu teria 20. E esse rapazinho por 5? Eu teria 12,5 por 5. 12,5 vezes 5. Só uma conferência. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 10, 12. Sobe 1. 62,5. Beleza, então eu tenho 12,5. Tem esse valor aqui? Tem não.
Tem alguma coisa que tenha algo com 20 ou próximo de 20? Também não. Tem o 24, mas aí 1 sobre 24 não tem nada a ver. Pois então vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu simplificar por 5, eu vou simplificar por 12,5. Beleza? Porque aí, se eu simplificar isso aqui por 12,5, vai dar 5. Certo? E se eu simplificar o 100 por 12,5? Vamos lá. 12,5. Eu vou chutar aqui, é um número maior do que 5. Acho que não vai ser 6, porque está bem próximo. Vou chutar um 8, porque ele tem que fazer 5 vezes 8, 40. E aí ele mata a casa decimal. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Exatamente, ó. Exatamente 100. Então aqui eu vou ter 5 por 8. Só uma questão de simplificação espertinha. Beleza? Essa aqui é uma questão clássica quando a gente fala sobre divisão proporcional ou divisão de herança. Essa questão é bem típica. Um cliente foi sorteado por um plano de capitalização, cujo prêmio após seus descontos foi de 8.800. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro, e o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Como é que eu vou quantificar isso, professor? É o seguinte, observe que a pergunta é, quanto ganhou o primeiro filho? Então, esse é nosso foco. Quanto é que o primeiro filho ganhou? Não sei, vou chamar de X. Eu estou chamando os filhos de A, B e C. Eu sei que quando eu somar todo o dinheiro deles, eu vou ter que ter o dinheiro do prêmio. Isso é bem claro. Só que aí, ó, quanto que seria o primeiro? O X, porque é o nosso alvo. Observe no texto que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro, certo? Então, seria o que o primeiro ganhou, mais 1/5 do que ele ganhou. Que se a gente fizer uma continha bem rápida, isso aqui é 1 inteiro, 5/5, mais 1/5, 6/5 do X. Beleza? E o terceiro? O terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Então, ele ganhou tudo que o segundo ganhou. Ainda ganhou 5/6 a mais. 5/6 a mais do que o segundo. O segundo ganhou isso aqui. Beleza? Então, quando a gente mexer nesse do segundo, eu vou ter 5/6 mais 1x. Então, os nossos valores são esses. X, 5/6 de x e isso aqui. Quando eu somar tudo, tem que bater os 8.800. Então, vamos lá. X mais 6 sobre 5x mais 6 sobre 5x mais x igual 8.800. E aí a pergunta é quanto é que vai ser esse x. Vamos juntar os caras que são iguais. 2x mais 12 por 5x igual 880. Eu vou te dar essa dica aqui agora para tu acelerar tuas contas. A maioria das contas elas não precisam ser feitas de cara. A gente vai fazer todas as contas lá no final. Então, o que eu preciso fazer para eliminar esse denominador? Preciso multiplicar dos dois lados por 5. Então, eu vou ter 2 vezes 5, 10. Aqui eu elimino o denominador, vou ter 12x. E aqui eu vou ter 880 vezes 5. 8.800 vezes 5. Professor, eu preciso fazer isso agora? Agora não. Vamos lá, relaxa. Eu vou ter agora 22x igual 8.800 vezes 5. Não sei quanto é ainda. Agora, para eu saber um x, eu tenho que mandar o 22 dividindo. 8.800 vezes 5 dividido por 22. E agora? Agora você tem duas opções. A opção mais boba seria fazer a multiplicação por 5 e depois dividir por 22. A opção mais esperta seria você identificar, 22 são dois números seguidos, 88 são dois números seguidos. Devem ser múltiplos, não? Exato. Você vai poder fazer uma simplificação entre o 22 e o 88. Aqui, 4 vezes 22 é 88. Então, o que é que lhe resta? Lhe resta 4 com esses dois zerinhos, 400 vezes 5 vezes 5. Agora é muito mais fácil fazer 400 vezes 5, que dá 2.000. Do que ter feito essa conta lá no começo. Então, vamos aqui, marca a alternativa C e corre para o abraço. Mais uma questãozinha, aplicação direta de porcentagem, beleza? O gráfico acima, terminei botando abaixo por uma questão de diagramação, apresenta dados sobre a reciclagem do lixo no planeta. Baseando-se nos dados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença
entre a quantidade de lixo reciclado pela China e pelos Estados Unidos. Beleza. O que é que a gente tem aqui? Aqui a produção, e uma parte dessa produção é reciclada. Eu tenho aqui Estados Unidos com 34% e a China com 30%. A gente precisa saber, em valor numérico, quanto é a diferença. Basicamente, eu tenho que pegar e calcular 34% de 238 milhões de toneladas. E eu também tenho que calcular 30% de 300 milhões de toneladas, certo? Qual é a forma mais simples de fazer isso? Eu gosto de deixar sempre essa fração, porque normalmente ela só é uma questão de casas decimais. Eu vou multiplicar o 238 por 34, e aí eu vou ter o quê? Aqui eu tenho 32, sobe 3, 12, 15, aqui vai dar 7, 8, 9, beleza. 3 vezes 8, 24, sobe, vou apagar, né, pra não me embananar. Sobe 2, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, e aqui vai dar 7. Ok. 2, 9, 10, 8. Então, isso aqui vai ser 8,092 dividido por 100. Que dá só você jogar a vírgula. 80,92. E agora? E o outro? Esse aqui tá mais fácil mesmo, porque você vai cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. E aqui você vai ter 90. Ora, a única alternativa que é menor do que 10 é a letra A, certo? A única alternativa possível seria a letra A. Porque é China menos Estados Unidos. China, 90, menos 80,92. Certo? Questãozinha bem tranquila. Vamos lá, questãozinha padrão de desconto. Eu tenho uma tarifa de metrô e eu tenho uma tarifa de ônibus. Mas eu tenho uma alternativa de comprar as duas passagens juntas num bilhete único. Certo? E aí eu tenho esses preços. A tarifa de metrô, R$ 2,80, a de ônibus, R$ 2,40, e o bilhete único, que é exatamente uma passagem de metrô e uma de ônibus, custa R$ 3,80. A questão quer saber, em relação ao valor gasto, com uma passagem de ônibus e de metrô pagas separadamente, o bilhete único oferece quanto de desconto? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que somar R$ 2,80 com R$ 2,40, e ver quanto é que eu deveria pagar para andar nos dois. Deveria pagar R$ 5,20, beleza? Mas eu estou pagando quanto? Estou pagando R$ 3,80. E isso aqui me dá um desconto de quanto? Me dá um desconto de R$ 1,40, beleza? Então, em relação ao total gasto, sempre fique atento qual é o seu 100% quando você trabalhar com porcentagem. O valor gasto com uma viagem de ônibus e uma de metrô separadamente, que é 5,20, esse cara aqui é nosso 100%. Quanto é o desconto? 1,40. Certo? Isso aqui é X. Beleza? Bom, vamos fazer a conta. A gente vai ter que fazer 1,40 vezes 100, que dá 140, e 5,20 vezes X. Certo? Vou mandar dividindo e vou ter que fazer a divisão de 140 por 5,2. Que me gera o quê? Quando eu vou fazer essa divisão, eu tenho que acrescentar um zero em cima e um zero embaixo. No caso, o zero de baixo seria a casa decimal. Beleza? Aqui, observe que a conta nem precisa ser feita completamente, né? Não dá 3, concorda? Então, não dá 3, então vai dar 2. 108. Beleza? Ou 104. Se tem o 2 aqui, só tem uma alternativa, letra A, e morreu. Vamos lá. Essa aqui é uma questão mais light. Ela é exatamente o que a gente fala na teoria de razão, certo? A razão de uma coisa é pegar o todo dela e dividir em partes. Só que aí você me pergunta, isso não seria o mesmo que fração? A resposta é sim. Quando a gente trata razão, a gente está só pegando uma fração de grandezas, tudo bem? Então, a questão está dizendo o seguinte: no Parque Nacional da Serra do Conduru, localizado no sul da Bahia, ocupa uma área de 9.270 hectares. Dessa área, 7 em cada 9 hectares são ocupados por florestas.
Qual é, em hectares, a área do parque que não é ocupada por florestas? Bem simples. Se eu tenho 7 entre 9 ocupadas, então eu sobro 2 entre 9 que não estão ocupadas. E quando eu olho para o total, eu tenho que fazer uma multiplicação simples, certo? Bom, aqui é uma questão de simplificação. Vou pegar esse número, dividir por 9 e o resultado multiplicar por 2. Isso aqui é bem tranquilo, certo? Baixo 2, não dá. Boto 0, baixo 7, dá 3, 27 e morreu. É 1030. 1030 vezes 2, 2060. E é só isso. 2 vezes 1030. Ok? Vamos lá. Essa aqui sim é uma questão mais papum. O que é que eu quero? A revista acadêmica publicou um artigo no qual estava inserida a tabela a seguir. E ele está me dizendo informações em classes e frequência relativa, certo? Vamos ter um pouquinho de cuidado com isso quando a gente for falar de média. Porque normalmente uma média, ela é somar os caras e dividir pelas quantidades total. Que a gente fez já em questões anteriores. Uma média aritmética simples. Uma média ponderada seria pegar o cara, multiplicar pelo peso, somar com o próximo, multiplicado pelo peso, dividido pela soma dos pesos. Isso aí é uma minúcia de teoria. Mas e quando as informações não estão explícitas? Ela não vem me dizendo tem 30 caras ganhando meio salário mínimo. Não está dizendo isso. Está dizendo que tem 30 caras ganhando 30% do todo, ganhando até um salário mínimo. Tudo bem. Como é que a gente vai fazer isso? Lembre que a gente está falando de média. A média, ela é sempre uma estimativa de tendência central, ok? Então, quando eu tomo intervalos, classes, certo? De 0 até 1, ok? Qual vai ser o número que eu vou considerar? Média é uma estimativa de tendência central. Eu vou tomar o número que está no meio do intervalo, o 0,5. Do 1 até 2, eu vou tomar 1,5. Do 2 até o 3, o 2,5. Do 3 até o 5, o 4. Do 5 até o 10, o 7,5. Do 10 até o 20, eu vou tomar o 15. E aqui eu não tenho rendimentos, então seria 0, né? 0 reais. Bom, 0 salários mínimos. Aí agora eu posso atuar como se esses números fossem de fato pontuais. Então eu vou fazer 0,5 vezes 30, certo? Vezes 30, mais 1,5 vezes 30, mais 2,5 vezes 10, mais 4 vezes 10, mais 7,5 vezes 8, mais 15 vezes 2. O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma soma bem grande e eu vou ter que dividir por 100, porque meu total, com certeza, é 100%. Lembrando que aqui está implícito, você não pode esquecer de contar esse 10. Apesar de ser 0 vezes 10, ele conta na frequência relativa, que é o todo. Então, eu estou aqui tomando 15, mais 45, mais 25, mais 40, mais 60, mais 30. Beleza? Porque eu vou ter quanto? Eu vou ter o seguinte. Vou ter 60, mais 60, 120. Mais 25, 40, mais 30, 70. Então, eu vou ter 145, mais 70, 215. Quando eu dividir isso aqui por 100, eu tenho a letra B como resposta. Apesar de ser um pouco rápido e parecer muito simples, você tem que tomar muito cuidado quando as informações estiverem em outra formatação, certo? Vamos lá, mais uma questão. Essa aqui é de regra de 3, bem padrão. A gente vai fazer 2 regras de 3 para responder ela. Uma bem simples, dá para fazer de cara, e outra a gente vai fazer as continhas mesmo, certo? No Brasil, quase toda a produção de latas de alumínio é reciclada. As empresas de reciclagem pagam R$320 por a cada 100 kg de lata usadas, sendo que 1 kg corresponde a 74 latinhas. De acordo com essas informações, quantos reais receberá um catador ao vender 703 latinhas? Tudo bem, a nossa primeira regra de 3 é bem automática, porque se são 100 quilos para R$320, 1 quilo seria quanto? Seria só dividir por 100. Como é que eu divido por 100? Eu ando a vírgula para dentro 2 vezes. 2. Então, é 320 dividido por 100, o resultado é 3,2. Beleza?
Só que 1 quilo de latinhas são 74 latinhas. Então, 74 latas me geram R$ 3,2. Beleza? E a pergunta é, se for 703 latinhas, eu vou ganhar quantos reais? X reais. Ah, por que você sempre usa X? É porque é cômodo, vou usar Y. Vamos lá. A regra me manda fazer o produto cruzado. 703 vezes 3,2. Lembre, se os números têm casas decimais, as respostas têm casas decimais, obrigatoriamente. Certo? Quantas? Aí depende de quantas casas decimais estão envolvidas na operação da multiplicação. Nesse nosso caso, eu só tenho uma casa decimal. Então, só vou ter uma casa decimal na resposta. 4, 2, 2. E a casa decimal é aqui. E a gente vai ter 74y igual 2249,6. Ótimo. Agora a gente vai ter que fazer a divisão. Não tem pra onde correr. A divisão disso aqui, ó. Só que aí lembra o que eu falei nas questões anteriores. Eu não faço essa divisão com esse número quebrado. Eu tenho que fazer a compensação. Então vai ser 2249,6. A minha vírgula andou pra frente. Então eu vou adicionar um zero aqui para cada vírgula que ela andou para frente, para cada casa. Então, para descobrir o y, a gente vai fazer essa divisão. Aqui a gente tem 3. Será que tem 3? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 0, 12. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Aí, vai dar certo, ó. Por quê? Ora mais. Porque a gente já tem só uma alternativa que é 30 e poucos reais. 0, 1, 2, 9. Aí eu vou ter o quê? Vou ter a letra E como resposta. Não precisa nem fazer muita conta. Nem precisa terminar a divisão. Beleza? Por último, só pra gente ir embora feliz. É uma questão de regra de 3 também. Regra de 3 bem direta. Segundo os dados do Sinduscon do Rio, em fevereiro de 2010, o custo médio da construção civil era de R$ 875,18 por metro quadrado. De acordo com essa informação, qual era o valor médio da construção de um apartamento de 75 metros quadrados? Então, eu vou fazer uma regra de 3, que no final das contas é uma multiplicação, porque isso aqui está diretamente ligado a 1 metro quadrado. Eu multiplicar por 75, eu já tenho a resposta, certo? 49. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 35, 37. Sobe 3, 43. E agora? 7 vezes 8. E aí? Tabuada do 7. 7 vezes 8, 56. Sobe 5. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Sobe 1. 7 vezes 5, 35. Mais 1, 36. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. 7 vezes 8. Acabamos de fazer, 56, mais 5, 61. Com duas casas decimais. 7, 8, 13, 6, 5, 6, duas casas. E aí, a gente morre na letra E. Beleza? Por hoje é só. Isso aqui é só um pouco do nosso preparatório do BNB. E só a ponta do iceberg desse assunto, porque é um assunto muito vasto, muito amplo. Mas dentro do que está caindo, isso aqui é um bom norte, beleza? Até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.